Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, que se localiza em Florianópolis, Santa Catarina. O núcleo tem trabalhos com conversa fraterna, passe magnético, apometria, desobsessão, também cromoterapia quântica, todos gratuitos, para poder participar dos trabalhos à distância ou presenciais, depende, cada um precisa entrar em contato nos contatos deste vídeo para solicitar o atendimento. E aqui as palestras, então, que nós fazemos sempre com um tema que nos faz refletir a importância da gente rever as nossas posturas, a importância da gente repensar a nossa vida e tomar novas decisões mais acertadas, para que a gente possa sempre estar com os caminhos abertos e atraindo a prosperidade, a harmonia, o equilíbrio, a saúde, a paz e a cura. Hoje o tema é caridade. O que é caridade? A grande maioria das pessoas acha que fazer caridade é dar ao outro um pouco do que tem de si, ou um pouco do que tem materialmente. Isso não é caridade, isso é obrigação. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quando nós temos mais condições financeiras, é de bom tom que a gente ajude quem tem menos condição financeira. Porque a quem muito é dado, será dado mais ainda, conforme disponibilize também de bom coração aquilo que ceder para o outro, que o outro tem menos. Caridade, muita gente pode achar que é dar um sorriso, um ombro amigo para chorar, ou uma conversa que possibilite ao outro ver a situação que ele está passando de uma forma diferente, dar ao outro um apoio no momento difícil. Isso não é caridade, isso é nossa obrigação. Se naquele momento nós estamos mais fortes, se naquele momento nós temos maior consciência de verdade, se naquele momento nós vemos a situação de uma forma mais clara, é nossa obrigação fazer e ajudar o outro a se levantar, a ver as coisas de forma clara, a dar esse apoio para o outro que de repente emocionalmente ou fisicamente ou mentalmente ou espiritualmente ou profissionalmente, financeiramente não esteja tão bem. Seria caridade se nós fizéssemos de forma incondicional, sem esperar nada em troca nunca, sem nos vangloriarmos, sem propagandear o que estamos fazendo, sem esperar um retorno, que seja um agradecimento, um elogio ou até um comentário aos outros, sem esperar um retorno. Fazer simplesmente porque acredita, não que é bom, mas que é sua obrigação, como ser humano, como ser que ama, incondicional e verdadeiramente. E que aquilo é o que o outro precisa para que ele possa ter um incentivo para continuar a sua caminhada de um modo mais fácil, mais harmônico, mais saudável. Claro que é sempre uma escolha do outro aceitar esse auxílio ou não. Claro que é sempre uma escolha do outro continuar a sua caminhada com firmeza a partir do apoio e do auxílio que recebe. Claro que são as escolhas do outro que permitem que ele chegue onde ele está e que ele vá para outros patamares, melhores ou piores, de acordo com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio. Porém, nós podemos sim auxiliar, ser apoio, ser conselho,
ser tolerância, ser paciência, ser amor, ser fraternidade, ser auxílio material também, sim, aquele que precisa naquele momento mais que nós. Porque ninguém tem tudo sempre a ponto de nunca precisar de nada do outro. E ninguém tem nada sempre que não possa dar um pouco de si do que tem para o outro. Que seja um copo d'água para aquele que está de repente perdido na rua e não consegue encontrar um lugar para tomar água. Porque ele pode ter todo o dinheiro do mundo naquele momento, mas não encontra a água que ele quer, que ele precisa para dessedentar-se. Então, nesse momento eu sou o apoio para o outro. Eu posso não ter quase nada, mas aquilo para ele, naquele momento que eu auxiliei, é muito importante. Mas isso não é caridade. Porque caridade significa amar. E amar significa incondicionalidade. Ou seja, independente de quem é a pessoa, da situação que fez com que a pessoa chegasse onde ela está, ou da situação que ela está, ou do que ela precise, ou do que eu tenha que me esforçar para auxiliá-la, eu faça realmente de coração, com vontade, não por obrigação, não para ostentação, não porque eu, como cristã, preciso manifestar alguma forma de auxílio e apoio ao outro, esperando principalmente um retorno, porque o que é incondicional não precisa de retorno. E aí, eu sou caridoso primeiro comigo, quando eu me amo incondicionalmente, apesar dos defeitos que eu tenho, apesar das qualidades que eu apresento, apesar das conquistas, mas também das quedas que eu tive, apesar também dos momentos de angústia, mas também dos momentos de alegria, dos erros e acertos, eu aceitar a caminhada que eu trilhei e aceitar que é possível modificá-la ou continuá-la pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio, aceitar os desafios que a vida me traz, para que eu evolua, para que eu aprenda, para que eu crie mecanismos de solucionar esses desafios da melhor forma possível, sem me amargurar, sem me angustiar, sem achar que é o fim e sem me sentir menos, me desvalorizar, porque em algum momento eu cometi alguma atitude errada ou uma escolha que não foi bem sucedida ou que não me levou para um patamar que eu queria. Então, primeiro, caridade é a gente se amar, como a gente é, com os nossos defeitos e as nossas qualidades, com aquilo que a gente conquistou, mas com aquilo que a gente também não conquistou. Com toda a nossa caminhada, com toda a nossa trajetória, sentindo orgulho por todas as nossas conquistas, que às vezes não são materiais, às vezes são mentais, às vezes são espirituais, desafios que a gente enfrentou e venceu, mas também desafios que a gente enfrentou e não venceu, ou não enfrentou e serviu para a gente aprender e entender que precisa ter mais confiança e persistência na gente, na vida. Significa também caridade amar o outro como ele é, com os seus erros e com os seus defeitos, com as verdades do outro, porque as minhas verdades advêm das minhas escolhas, não significa que são as verdades do outro. E as verdades do outro condiz com as escolhas do outro, que não necessariamente serão as minhas verdades. E se a gente aprende a conviver com o outro, com a forma como ele pensa, aceitando que ele é o conjunto da sua vivência, das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas escolhas, sem tentar mudá-lo, moldá-lo,
mas também sem me deixar mudar e moldar, a não ser que eu queira, que eu perceba que é importante. Isso é amando-se incondicionalmente, ser caridoso. Então eu começo a caridade comigo, me compreendendo, me respeitando, respeitando a minha vivência, respeitando a minha caminhada e depois respeitando o outro, a caminhada do outro que não é a mesma que a minha e nem precisa e nem deve ser, porque cada um é único e cada um vem viver as suas experiências e ter as suas aprendizagens para alcançar o seu patamar evolutivo, que em alguns aspectos será maior que os meus, em outros será menor, e está tudo certo, porque é dessa forma realmente que deve ser. Amar o planeta também é ser caridoso. Tudo que ele nos fornece, dele vem o nosso sustento, dele vem a água que nos sedenta, dele vem o ar que nós usamos para respiração, dele vem todos os outros seres vivos com quem nós convivemos, inclusive outros seres humanos. Dele vem todos os elementos com os quais nós construímos nossas habitações, fabricamos nossos móveis, temos os nossos utensílios, praticamos as nossas atividades variadas. Então, no mínimo, a gente tem que ser grato, usando o menos possível, preservando o máximo possível, reutilizando da melhor forma, reciclando, agradecendo todas as oportunidades que ele nos fornece e retribuindo da melhor forma, que é agir de uma forma harmoniosa, pensar de uma forma harmoniosa, sentir de uma forma harmoniosa, porque essa harmonia, ela forma uma psicosfera que envolve o planeta, que envolve a nós mesmos e que envolve os outros ao nosso redor, direto ou indiretamente ligados a nós, e que modifica sim a energia do planeta para um patamar mais evoluído, mais fluido, melhorado, avançado. Muitas vezes a gente critica que o outro tem uma energia ruim, mas a gente não percebe qual é a qualidade da energia que nós estamos dando, que nós estamos oferecendo. Temos várias críticas ao outro, a forma como o outro age, a forma como o outro é, mas a gente esquece de olhar os passos que a gente trilhou e de tecer críticas a quem nós somos, aquela velha história de reconhecer que o nosso telhado é de vidro, que nós também cometemos erros, que nós também temos defeitos, que nós também fazemos coisas erradas. E que a crítica nossa deve ser para nós, porque nós somos os únicos que podemos nos mudar. A partir dessa análise, dessa crítica. Então, que não é uma crítica destrutiva, mas é uma crítica no sentido de revisar e avaliar todas as nossas qualidades, habilidades e vivências e revisar nossas escolhas. E optar por novas escolhas e novas caminhadas mais apropriadas. Significa também amar as nossas experiências. Todos nós, ao longo da nossa existência, nós vamos nos inserindo na vida de outros, outros vão se inserindo na nossa vida, a gente vai frequentando ambientes, a gente vai se relacionando com profissões, com atividades, e a gente vai aprendendo. E vai servindo de aprendizagem. E a gente precisa respeitar esse processo de buscas, de caminhada, de conquistas que foi acontecendo. E que foi me trazendo aprendizagens, e que me foi permitindo crescer, evoluir, me melhorar, mesmo no erro, mesmo no defeito, revisando-me,
reavaliando-me, reconstruindo-me. Então, quando eu amo as minhas experiências, eu aceito os meus erros e acertos, o que não significa que eu vou viver no erro, mas eu preciso internalizar que eu erro para compreender e me modificar, ou me melhorar onde eu já acerto. Entender e respeitar as minhas perdas e as minhas conquistas, porque elas fazem parte da minha caminhada. Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. Nós ganhamos e perdemos o tempo todo, porque a vida, ela completa ciclos. Tudo na nossa vida é um ciclo que tem início, meio e fim, que pode durar mais ou menos, mas que nos permite sempre uma aprendizagem. Então nós precisamos aceitar que há coisas que iniciam na nossa vida e há coisas que terminam na nossa vida. Relacionamentos, vivências com pessoas, trabalho, estudo, locais de habitação, quantidade de dinheiro. Tudo se modifica. E quando a gente não compreende essas modificações, essas mudanças, a gente se ressente, a gente se magoa, porque a gente se iludiu que seria para sempre. Não há nada para sempre, a não ser o amor que você vai cultivando e que vai aumentando na sua intensidade e que vai se purificando e que vai se tornando incondicional. Por isso vai te permitindo uma evolução, uma maturidade, uma aprendizagem gradativa, para que ele se torne pleno, plenamente incondicional. Nós não sabemos ainda o que é caridade, porque nós não temos humildade, nós não temos sabedoria, nós não temos discernimento, nós não temos ainda um grau de bondade incondicional que nos permite filtrar aquilo que é de meu interesse, aquilo que é de interesse do outro, e aquilo que não é nem de meu interesse nem do outro, mas deve ser feito porque é um preceito de convivência, para harmonia, para equilíbrio do todo. Então eu ainda sou parcial, eu ainda me percebo individual, e nesse processo, não me sentindo parte desse todo, eu ainda faço escolhas egoístas, desenvolvendo em mim ainda o orgulho, a inveja, a vaidade, a raiva, a mágoa, o apego. Prisões, grilhões que me aprisionam em ilusões que me limitam a não avançar, a não aprender e evoluir. E quando eu vou me desapegando de todos esses grilhões, porque eu vou aprendendo que isto são amarras que me prendem na minha melhoria, eu vou desenvolvendo um amor incondicional. Por mim, pelo outro, pelo planeta, pelas situações vivenciadas, compreendendo que tudo está certo e faz parte de um processo de melhoria, que não é só meu, porque quando eu avanço, todos aqueles que estão ao meu redor, de alguma forma, também avançam. Então, o planeta também avança. Porque nós somos parte do todo, mas uma parte que deve comungar em função de ser o todo, de ser o pleno. Então eu não sou parte de alguém, eu não sou parte de uma situação, eu não faço parte de um ambiente. Eu comungo com tudo isso para ser quem eu sou e para esse mundo ser quem ele é. Porque nós somos todos um. A consciência eu sou é a consciência desse todo, desse holos. Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja,
Eu hoje estou nessa condição, amanhã estarei em outra. Amanhã no sentido de um futuro. Quando eu não for mais humano, eu serei outra coisa, outra situação, outro ser, parte de um outro todo, que comunga esse holos universal. Então, eu só serei efetivamente caridoso quando eu for capaz de amar total e incondicionalmente quem quer que seja, a situação que se apresentar, o local onde eu estiver, com as suas características, sem julgamentos, sem humilhações, sem vaidades, sem deixar que meu ego fale mais alto que tudo e que todos. Sem exclusões, sem autoexclusão e sem exclusão do outro, e sem tentar excluir uma situação que talvez é difícil, mas eu preciso passar porque ela vai me trazer uma aprendizagem. E a gente vem para evoluir, a gente vem para aprender, independente da minha crença. Independente se eu acho que eu já vivi outras vidas ou não, se quando eu morrer tudo acaba, nós temos um propósito aqui, que não é só levantar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para estudar, para saber, mas é para eu me melhorar e nesse processo auxiliar o outro na sua melhora, fazer o planeta evoluir e esse todo harmônico, manter essa harmonia funcionante. Quando essa harmonia não está funcionante, as situações estagnam, a minha vida estagna, o outro estagna, o relacionamento estagna, o trabalho já não me dá prazer, o estudo já não me parece tão válido, o dinheiro, por mais que eu tenha, já não me parece trazer alegria. Porque começa a me faltar, começa a escassear. Então, a nossa grande lição de muitas vidas é aprender a amar. Esse amor incondicional, que não exige, que não humilha, que não se apega, que não escraviza, que não sente vaidade, que não exclui, que não julga, que compreende que cada um tem o seu tempo, o seu momento, a sua forma, a sua verdade, e que cabe a cada um as suas escolhas para lograr, a partir das decisões que toma, colher as consequências dessas escolhas. Então, caridade, nós só podemos dizer que nós vamos fazer, e isso será tão normal que não será fazer, sentir, será parte de mim porque eu sou parte desse todo, quando eu efetivamente sentir amor incondicional e transformar isso num pensamento sempre positivo. Porque quem ama incondicionalmente não pensa negativamente, nem de si, nem do outro, nem das situações. E vivenciar escolhas sempre positivas, sempre que acrescentam, sempre que prosperam, sempre que abrem caminhos, sempre sem limites, sempre, portanto, direcionadas para um fluxo positivo de bondade. A proposta da caridade
é eu entender que este mundo ainda não é um mundo caridoso. Sim, as pessoas se auxiliam porque é nossa obrigação. Porque em muitos momentos nós somos auxiliados. É esse o fluxo normal que faz movimentar as energias. Nós não somos ilhas, nós vivemos com outros, vivemos em outros lugares, transitamos, trocamos. É um dar e receber constante as relações. Compreendendo que a verdadeira caridade, ela está nessa atitude de amar incondicionalmente e fazer por si, porque ninguém que não faz por si consegue fazer pelo outro, porque ninguém dá o que não tem. E em empoderar-se, se dar o poder de se permitir respeito, consideração, aceitação, amor, valorização, reconhecimento, sem exacerbações, de si, do outro, do meio, das situações, dos locais. E aí então buscar o seu caminho. E nessa busca desenvolver a aprendizagem maior do amor incondicional. E aí sim, amando incondicionalmente, entender que caridade não existe, que tudo é uma troca e que essas trocas não precisam ter um preço, mas que elas trarão uma harmonia, um equilíbrio, uma saúde e uma paz sempre presentes. E que trará uma aprendizagem também constante, consciente da minha missão enquanto parte desse holos, enquanto parte desse todo que a gente conhece como universo. Eu agradeço imensamente quem assiste os vídeos do canal, agradeço imensamente quem é inscrito no canal. Quem quiser se inscrever e clicar no sininho 2 vezes para receber as notificações, eu agradeço. Quem quiser deixar os seus comentários, eu agradeço. Quem quiser compartilhar para que outros assistam, eu agradeço. Quem quiser deixar também as suas iniciais para receber o reiki, por 3 noites seguidas eu envio. Quem quiser participar dos trabalhos do núcleo espiritual, precisa deixar nos comentários esta vontade, para que a gente possa então estar estabelecendo o local e a forma como os trabalhos são desenvolvidos e quais trabalhos são desenvolvidos, sempre no sentido de que a gente quer se melhorar, tanto quem trabalha quanto quem recebe. Lembrando que eu recebo enquanto eu preciso, e na medida que eu não preciso mais, eu tenho que doar para que esse fluxo se mantenha. Que eu posso sempre doar e ao mesmo tempo receber e ao mesmo tempo doar. E que a intenção não é um vínculo eterno com a casa, no sentido de buscar, mas é de vir buscar o que precisa, se reconectar e a partir disso ter uma autonomia, uma independência, um empoderamento da força de si, que é o que a gente chama de eu sou, e desse poder co-criador da minha realidade e dessa harmonia, desse equilíbrio que a gente chama holos, que a gente chama universo. Só por hoje não se zangue, só por hoje seja grato, só por hoje haja honestamente, só por hoje não se preocupe
e só por hoje seja bom. Esses são os princípios do Reiki que a gente cultivando na nossa vida nos farão refletir nossa caminhada, fazer novas escolhas, tomar novas decisões e ir trilhando um caminho mais acertado, de maior evolução. Gratidão, até o próximo vídeo.